nós vamos tratar aqui então daquilo que é o mais relevante, que é justamente o resultado do voto do ministro relator, que foi proferido, já foi proferido, já está disponível, já encaminhei para quem está ali na minha comunidade no WhatsApp, também a minha comunidade no Instagram. E esse voto ele foi muito claro, muito didático em reconhecer uma nulidade de forma bastante substancial. Portanto, como eu havia anunciado já em vários momentos, se confirmou que o STJ acolheu realmente a tese de nulidade dos RIFs por um outro fundamento, um fundamento diverso. E o que o voto do ministro relator, Otávio de Almeida Toledo, apresenta como fundamento e qual é a nulidade que ele acolhe? Bom, o ministro ele acolhe justamente a nulidade que se refere à obtenção dos RIFs como o primeiro ato da investigação, né? Conforme eu já havia falado, com base em análises jurídicas e análises preditivas, não é bola de cristal, né? E não é especulação. Eu estudo e eu faço uma análise preditiva e eu apresento para vocês, assino embaixo, e vou sempre assinar embaixo, todas as palavras que eu falei são de minha responsabilidade. Então, a análise preditiva que apontava que sim, o STJ ia enterrar a Operação Oranus. E o voto do relator, ministro Otávio de Almeida Toledo, faz exatamente isso. Ela reconhece que existem outras teses que não foram analisadas, explica por que não foram analisadas, justamente porque já havia analisado e se contentado com a primeira tese. Então, o STJ avança para as demais teses, que eram as seguintes. Primeira, a Polícia Federal, o delegado de Polícia Federal, poderia ter obtido o acesso aos RIFs como primeiro ato da investigação. A segunda tese, para obter os RIFs, nesse caso, precisaria haver alguma justificativa, alguma fundamentação para abrir o inquérito e também para poder acessar esses documentos, que são documentos portadores de dados cobertos por sigilo fiscal e sigilo bancário. Terceira tese era no sentido de que a defesa havia alegado que não tinha tido acesso a todas as provas que foram usadas pelos órgãos de acusação. Então, basicamente, eram essas três teses. Duas delas dizem respeito à nulidade dos RIFs. A terceira tese é uma tese que eu concordo absolutamente com a defesa, porém, essa terceira tese o STJ entendeu que não era o caso de acolher. Por isso que consta ali no placar de votação eletrônica do STJ o acolhimento parcial dos embargos de declaração sem efeitos modificativos. Por que sem efeitos modificativos? Porque a operação já está anulada, com base naquele primeiro fundamento. O que o ministro faz agora além daquele primeiro fundamento, existem agora outros dois fundamentos. E aí ele fica com mais um fundamento, que é justamente o de que o delegado, a Polícia Federal, não poderia ter solicitado os RIFs como ato inaugural, como primeiro ato da investigação. E o ministro ele faz um raciocínio que nós fazemos nas petições que apresentamos ao juiz federal, e principalmente os advogados dos réus, que são brilhantes advogados, fizeram também esse raciocínio. Como explicar que é legal, que é constitucional, você abrir um inquérito policial e, ao invés de você fazer alguma diligência para coletar provas, como interrogar testemunhas, solicitar perícias, solicitar análise de documentos, não, você pede diretamente o acesso aos relatórios de inteligência financeira, que são os RIFs, e aí, com base nos RIFs, você estrutura toda a tua investigação, né? Então, na verdade, o que o ministro relator, Otávio de Almeida Toledo, do STJ, explicou no seu voto, é que foi ilegal a forma de obtenção desses RIFs, e ele também explicou os impactos dessa prova ilegal. Essa prova ilegal, ela precisa ser tirada do processo, desentranhada do processo, e também ela torna ilícita as provas derivadas. E aqui é muito importante destacar que, para vocês entenderem, o que o STJ faz aqui novamente
no voto do ministro relator, é aplicar a teoria do fruto da árvore envenenada. O que isso quer dizer? Se a árvore está envenenada, ela vai produzir um fruto podre envenenado. Se a prova original está contaminada, é podre, a prova derivada vai ser ilegal, vai ser podre também. E é justamente isso. Se os RIFs nascem de forma ilícita dentro do processo, tudo que deriva dos RIFs é absolutamente ilegal e deve ser retirado também do processo. E a análise que se faz do conteúdo do inquérito policial e da ação penal, com base nos elementos que estão disponíveis, é só saber procurar e é muito fácil de achar, inclusive peças, cópia do próprio inquérito policial, fica muito claro dessa análise que a Polícia Federal ela não tinha nada, a não ser a denúncia anônima, a denúncia fantasma, que só vem para o processo muito tempo depois, e a partir disso é que ela vai e já pede diretamente os RIFs. Isso é absolutamente inadmissível, permite fishing expedition, pode ser sim um erro de interpretação que o delegado fez, pode ser uma interpretação equivocada, o que não vem ao caso. O fato é que a prova é manifestamente ilegal, não pode ficar no processo, e os efeitos daí advindos é que são o efeito cascata e o efeito dominó. O que eu quero dizer com isso? A prova é nula, ela contamina as demais provas que existem, e são poucas as provas que existem, sendo bem sincero, e mesmo assim elas já estão contaminadas. E aí, tirando isso do processo, o que sobra? Sobra alguma prova suficiente para sustentar a acusação, a justa causa? Não, não sobra. E já tinha dito isso lá atrás, na primeira anulação, no dia 17 de dezembro. Já vinha falando isso. E aqui eu reitero, as provas que existem no processo, elas não são suficientes para sustentar uma acusação. As provas que sobrariam, é nesse sentido que eu falo. Portanto, o impacto do voto do ministro relator Otávio Toledo, é muito substancial e é significativo. Mas então quer dizer que a operação Uranos acabou, ela está anulada? Veja, é preciso deixar muito claro que a votação no STJ, ela se encerra no dia 26, quarta-feira da semana que vem, portanto. E até lá os ministros, ministro Og Fernandes, ministro Sebastião Reis Júnior, ministro Rogério Schetti, ministro Antônio Saldanha Palheiro, eles podem inserir votos escritos ou eles podem simplesmente manifestar que acompanham o relator ou divergem do relator, ou ainda podem pedir que o processo seja retirado da pauta virtual e seja levado para uma pauta física presencial. Tudo isso pode acontecer ainda. Entretanto, também com base numa análise jurídica preditiva que eu faço, com base nos precedentes do STJ, e principalmente pela profundidade da abordagem que o ministro relator fez na sua decisão, é absolutamente improvável, para não dizer impossível, que alguém divirja do ministro relator, porque ele foi extremamente contundente, didático e praticamente desenhou as nulidades. Fica muito fácil de olhar e enxergar essas nulidades. E com base também em próprias decisões anteriores dos integrantes da sexta turma do STJ, a conclusão é que se chegue aqui, sim, a decisão do ministro relator selou a sorte e enterrou a operação Uranos, que na verdade, com base nessas provas, jamais deveria ter sido aberta. Aqui nós vamos falar também sobre o que os demais ministros podem votar, com base no histórico, no perfil, na biografia profissional, judicial de cada um deles. Vamos falar também da data de encerramento do julgamento e vamos falar principalmente das consequências do julgamento. Como, por exemplo, o dinheiro vai voltar, mas vai voltar quando? Como vai ser operacionalizada a devolução dos valores? A empresa Sbaraini, ela vai poder voltar a funcionar? A empresa que operava com os criptoativos e que se viu envolvida nessa operação Uranos, o dinheiro vai voltar de que forma? Quando? E eu fiz um acordo com a empresa, e agora como fica essa situação? E a questão da Associação das Vítimas da Sbaraini, que apresentou uma petição no STJ, a pergunta, isso tumultua, isso prejudica, isso ajuda, ou é indiferente? Nós vamos tratar disso também. E a pergunta que é mais recorrente é: preciso entrar com um pedido judicial para obter a liberação?
como fazer isso. Então nós vamos tratar dessas questões nesses momentos que se seguem a partir de agora. Bom, em relação ao fechamento do julgamento, ele só vai ocorrer no dia 26, quarta-feira da semana que vem, e até lá os ministros podem concordar ou discordar do ministro relator, como também podem pedir para retirar o processo do julgamento virtual. Mas, como expliquei, é pouquíssimo provável que o processo tome um rumo diverso do que aquele que o relator já propôs, que é anular a Operação Uranos. Todos os demais ministros que integram a sexta turma são pessoas com conduta e reputação absolutamente ilibadas e com conhecimento jurídico notório e elevadíssimo. Ministro Og Fernandes, ministro Sebastião Rey Júnior, Rogério Schietti Cruz, Antônio Saldanha Parello. Todos eles são ministros excelentes e que têm um profundo conhecimento de processo penal e também do que a gente chama de devido processo constitucional, dessa relação da Constituição com o direito processual penal e das influências recíprocas que um tem no outro. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que, como conhecedores que são do processo penal e como eles mesmos já possuem decisões semelhantes nesse sentido, será muito difícil eles divergirem do ministro relator. Próximo ponto é, a partir da consolidação da anulação, o Ministério Público Federal ele pode apresentar um recurso? O Ministério Público Federal ele pode sim apresentar um recurso, mas ele não poderá utilizar a reclamação constitucional, que foi o veículo que fez chegar a discussão até o ministro Alexandre de Moraes em relação à primeira decisão do STJ de 17 de dezembro. Lá naquela reclamação, o tema é: os RIFs podem ser obtidos sem prévia autorização judicial? Sim ou não? O tema era esse. O tema do voto do ministro relator na decisão de hoje é completamente diferente. E, portanto, como é um tema que nunca foi objeto de repercussão geral no STF, nunca foi decidido pelo STF nessa repercussão geral, que a característica é vincular todos os demais órgãos do Poder Judiciário, como isso nunca aconteceu, esse tema não pode chegar ao STF através de reclamação constitucional. Não pode. E, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele acolhe uma petição dos advogados de defesa dos réus e suspende a sua própria decisão, o ministro Moraes, ele leva em consideração exatamente essas outras teses. Ele leva em consideração essas outras teses. E aí, o que é importante falarmos? Que nós não podemos esquecer a característica do habeas corpus. Tudo que está sendo discutido é dentro de um habeas corpus. Então, a característica do habeas corpus ela vai irradiar os seus efeitos até o julgamento final, inclusive de eventuais recursos. O que eu quero dizer com isso? O habeas corpus, como eu já falei, ele é a ação que a nossa Constituição Federal quis que fosse a mais rápida. O habeas corpus ele deve ser rápido na tramitação, no julgamento, na análise e na atribuição e implementação dos seus efeitos. Portanto, uma vez anulada a operação, publicada a decisão, ainda que o Ministério Público Federal apresente um recurso extraordinário, esse recurso ele não é dotado de efeito suspensivo e o juiz federal terá que implementar os efeitos da decisão proferida pelo STJ em habeas corpus. Isso é bastante significativo e relevante, porque dependendo do desfecho do julgamento, e tudo indica que se encaminha mesmo para consolidar a anulação da Operação Uranos, o eminente juiz federal ele não poderá pisar no freio e deixar de analisar as consequências, os efeitos da decisão do STJ. E quais são esses efeitos? Nós já mencionamos aqui. Basicamente, os mesmos da decisão de 17 de dezembro. Ela anula as provas, os RIFs, as provas derivadas e esvazia a justa causa para prosseguimento da ação penal e atinge diretamente a decisão de que decretou o sequestro, a indisponibilidade e bloqueio de bens dos réus e da própria empresa que operava com os criptoativos. Esses são os efeitos que o juiz federal não poderá deixar de atribuir após a conclusão do julgamento no STJ. Vamos lá. Bom, com a anulação, isso significa que a empresa ela vai voltar a operar? Não. A empresa está proibida de realizar operações
uma vez que em 2 de julho de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários decretou essa proibição em uma decisão que foi proferida pela presidência daquele órgão. Reconheceu que a empresa Sbaraini deveria ter obtido uma autorização prévia para poder fazer as suas operações. Como não obteve essa autorização, ela incorreu numa atuação irregular. E aqui eu faço um parênteses, porque eu já falei disso várias vezes e preciso renovar essa ressalva de novo, que é o seguinte: a minha opinião de advogado e que tem um compromisso com a Constituição, com as provas, a legalidade das provas e a legalidade dos processos, a minha análise é de que, na verdade, nunca houve crime. Essa é a minha análise, eu sempre deixei isso muito claro. E inclusive, ao pensar nas soluções alternativas que eu já propus e que aguardam decisão do juiz federal, eu levei isso em consideração também, que são aquelas 3 teses autônomas independentes que justificam e autorizam o investidor a pedir diretamente ao juiz federal criminal a restituição dos valores sem precisar depender de STJ e de STF. Tudo isso continua válido e a decisão do STJ apenas reforça essas 3 teses autônomas que eu menciono. Mas a questão é que, por que então, Wilson, não haveria crime? É muito simples. Para que haja um crime em direito penal, você precisa confirmar, você precisa que um fato ele esteja proibido, que um fato esteja proibido, uma conduta esteja proibida. E no caso da empresa que operava com os criptoativos, haviam 2 prévias manifestações da CVM dizendo: a empresa não precisa de autorização para operar. O que ela faz, isso que ela está fazendo, não se sujeita à fiscalização da CVM. E, inclusive, houve uma denúncia para a abertura de um processo e pedindo a apuração e condenação por conta de violação às regras da CVM. A própria CVM arquiva esse processo, entendendo que a empresa não se sujeitava à sua fiscalização. Para um bom entendedor, o que isso quer dizer? Sinal verde para você poder operar. E ainda levando em consideração a Lei da Liberdade Econômica, de 2018, 2019, não me lembro agora, ou até 2020, mas uma lei que foi de iniciativa do presidente Bolsonaro. Essa lei, ela expressamente diz que, em havendo dúvida sobre a legalidade, a possibilidade de fazer as operações, os empreendimentos que vão gerar movimentação econômica, deve-se interpretar em favor da liberdade econômica, ou seja, de que era lícita a operação. Fecho esse parênteses, essa é a minha opinião jurídica. O fato, ele seria atípico. Como a proibição pela CVM só surge em 2 de julho de 2024, a empresa já não estava mais operando, não teria cometido nenhum ato a mais de operação a partir de então, de operação de investimento, e, portanto, os atos anteriores não poderiam ser considerados crimes. Essa é uma análise a respeito de um dos pontos da acusação, que para mim é uma acusação extremamente frágil e que foi extremamente injusta quando se disse que os crimes, as únicas vítimas dos crimes seria a própria União e não os investidores. Isso a gente vai tratar num outro momento. Mas, fechando o parênteses, a empresa ela não pode voltar a funcionar. E a ideia de que ela poderia receber o dinheiro na sua conta e ela fazer a distribuição, isso viola essa proibição da Comissão de Valores Mobiliários, porque a comissão proibiu, a CVM proibiu a empresa de realizar qualquer ato ligado à operação de investimento. E ter a custódia de dinheiro de investidores é um ato típico de operação de investimento. Portanto, ela estaria proibida de fazer isso. Uma outra razão que leva à conclusão de que o dinheiro não pode passar pela empresa é o fato de que existem hoje dezenas e dezenas e dezenas de liminares, sentenças e ordens judiciais determinando o bloqueio das contas da empresa. São as ações de investidores, inclusive de clientes meus, que têm liminares, sentenças com a Justiça Estadual determinando o bloqueio de bens da empresa. Se o dinheiro volta para a conta da empresa, ele é automaticamente consumido por conta dessas liminares e outras decisões de bloqueio. Seria, inclusive, um risco, portanto, admitir que o dinheiro volte
para a empresa. A pergunta seguinte que chega é: quando, afinal de contas, o dinheiro vai voltar? E o que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? Bom, o dinheiro ele vai voltar a partir do momento em que o juiz federal implementar os efeitos da decisão do STJ. Então veja que é uma sucessão de atos que precisam acontecer e que vai da conclusão do julgamento, publicação do julgamento do STJ, até a comunicação ao Tribunal Regional Federal, comunicação ao juiz federal. Aí o juiz federal ele vai poder tomar a decisão que ele precisa tomar. E lembrando, como falei, como se trata de habeas corpus, na outra ocasião, em 17 de dezembro, o STJ passou um ofício dizendo que a decisão de anulação deveria ser cumprida imediatamente. Acredito que aqui será adotarão o mesmo procedimento. Enviarão um ofício dizendo que a decisão precisa ser cumprida imediatamente, justamente porque qualquer recurso que venha, e só cabe um, ele não é dotado de efeito suspensivo, não vai impedir que os efeitos da decisão do STJ se implementem. Mas vamos lá. Quando o dinheiro vai voltar então, Dr. Wilson? Quando é que eu vou ter o meu dinheiro suado de volta no meu bolso? Vamos lá. O juiz federal, a gente tem que entender a seguinte situação. O juiz federal ele não tem bola de cristal. Ele não sabe quem é investidor. Nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público Federal, nem o juiz conseguiram definir quem são, quantos são e onde estão os investidores. Portanto, é importantíssimo que o investidor ele tenha proatividade e ele vá atrás do que é seu. O que eu estou querendo dizer com isso? Como o juiz, uma vez que a operação está anulada, já considerando que o voto do ministro vai ser mantido, não vai haver nenhuma mudança. Vamos imaginar que consolidou-se isso. O juiz federal ele recebe o ofício para ele fazer o cumprimento imediato dos efeitos do habeas corpus do STJ. O que ele pode fazer? Ele tem que analisar, vai ter que analisar se sobram provas, e não sobram prova nenhuma para sustentar, e a partir daí desfazer a decisão de indisponibilidade, sequestro e bloqueio de bens. E aí vem o trilema, que eu já falei disso num vídeo também no último informativo. O juiz ele vai ficar com o dinheiro retido na subconta judicial que tem os valores. O juiz ele vai fazer uma devolução, ele vai fazer uma devolução direta para cada investidor, ou ele vai colocar na mão da empresa para a empresa fazer a devolução. Veja que é uma situação extremamente complexa. Eu já falei que o dinheiro voltar para a empresa não é possível, por conta da proibição da CVM. O juiz federal fazer a partilha, fazer a devolução, é impossível, porque ele não sabe quem é investidor. E aqueles que fizeram o seu requerimento, fizeram o seu pedido, e mais importante, comprovaram a sua relação jurídica com o Esbaraini, estes sim se qualificam para obter a liberação. Aquele que não foi proativo, aquele que... eu já tratei disso também no vídeo, no trecho de vários vídeos e também dos informativos em que eu abordo o tema do custo da inação, o custo de ficar parado, aguardando, achando que alguém vai ter alguma benevolência e que o dinheiro vai voltar mesmo que eu não faça nada. Isso é ilusão, esquece, tá? Tem que ter proatividade. E aí, o caminho você escolhe. Eu apresento os caminhos que são possíveis, a escolha é sua, você conversa com o seu advogado, vai atrás do que é seu. Tá? Ou, se quiser aguardar, também é uma posição, tem que respeitar. Tá bom? Portanto, quando o dinheiro volta? Quando o juiz federal implementar os efeitos da decisão do STJ e quando ele analisar os pedidos dos investidores que já foram apresentados. E aqui eu reitero algo que é muito importante. Aqueles investidores, de vários estados do Brasil, que já fizeram seus requerimentos ao juiz federal criminal, sustentando que há nulidades, que há excesso de prazo, também com base no princípio da isonomia, e por isso deveriam receber a devolução, receber o seu dinheiro, esses pedidos eles não ficam prejudicados. Muito pelo contrário, eles são ainda mais impulsionados por essa decisão do STJ, e a decisão do STJ é um elemento, é uma tese a mais que se insere. E aí o juiz tem condições de poder determinar o destino do dinheiro.
Se a pessoa não pedir, ele é proibido de decidir. Né? Ele é proibido de decidir. E aqui é muito importante também destacar que tem um trecho da denúncia em que o Ministério Público ele diz que logo em breve o Ministério Público Federal iria pedir um ajuste nas medidas cautelares de bloqueio de bens para permitir que os investigados, os réus, depositassem em juízo os valores dos criptoativos para que pudesse fazer a restituição aos investidores. Entretanto, o Ministério Público Federal, ao que tudo demonstra, nunca fez esse pedido de ajuste. Né? Então ele assume um compromisso de que vai lutar pelos investidores, mas não adota esse pedido em seguida. Pode ser que tenha alguma razão estratégica processual em relação a isso? Pode ser que sim. E isso cabe ao Ministério Público Federal, não é uma crítica, é uma constatação. Há essa manifestação, mas não há o resultado ou a materialização desse pedido. Né? O que eu quero dizer com isso é que mesmo aqueles órgãos que teriam a capacidade de auxiliar, em tese, o investidor, não se pode contar com a interpretação da lei que eles vão dar aos fatos. Nós não sabemos como eles vão interpretar. Por isso, o investidor precisa agir de forma proativa. Ok? Vamos lá. O dinheiro ele vai voltar, portanto, quando o juiz implementar os efeitos da decisão do STJ e analisar os pedidos, os requerimentos de liberação que contenham a prova sumária e qualificada da sua relação com a empresa que operava com os criptos e a demonstração do saldo que a pessoa tinha no dia 27/11/2023. Já falei em vários vídeos e também nos informativos, está lá no e-book também, como você deve fazer essa prova, o que é essa prova, como se chegar a essa prova, e se eu não tenho essa prova, como eu posso construir uma prova alternativa. Eu coloquei também no último informativo, em um vídeo, uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que entendeu que numa outra relação que não tem nada a ver com a Operação Uranos, mas tem a ver com investimentos em criptoativos e a empresa desaparecer também, nessa decisão o Tribunal de Santa Catarina entendeu que o investidor não comprovou que tinha uma relação de investimento com a empresa. Por isso, cuidado com as suas provas, cuidado quando você for fazer o seu pedido, faça de forma bem refletida, de forma bem fundamentada, com uma análise bastante honesta e crítica da qualidade dessa prova, para que você não bata na trave. Isso é muito importante destacar, tá? E aí eu queria destacar também que até hoje o juiz federal, o Tribunal Regional Federal e o próprio STJ, eles têm entendido que no caso da Operação Uranos, os investidores não podem pedir a restituição com base no artigo 118 do CPP, Código de Processo Penal, e não podem também fazer o pedido de liberação com base nos embargos de terceiro. Né? O que acontece? O juiz ele não tem a lista dos investidores. Eu vi aqui, alguém mandou para mim, se o juiz tem... Não, o juiz ele não tem essa lista. Ele fala isso na decisão de recebimento da denúncia. Ele fala que não sabe se são 6 mil, se são 16 mil, nem a Polícia Federal chegou nessa lista. Não tem. Né? Então, essa ideia de que o juiz ele vai agir e de ofício vai devolver, não é um cenário que se divisa, não é um cenário possível. Tá? Agora, muitas pessoas não têm acesso a nada, não têm mais acesso à plataforma Arbitrust, e aí ficam com as mãos atadas em termos de obtenção de prova. O que é importante dizer? Existem meios alternativos de você fazer essa prova, não só por print screen que o assessor, o consultor te mandava, prints da evolução e do rendimento, etc. Mas existem formas alternativas viáveis e validadas pela justiça para você chegar a essa prova. O comprovante de imposto de renda ele é um elemento, mas ele é um elemento unilateral e precisa ser corroborado por outras provas também. E existem meios para isso. A gente pode marcar uma live para fazer essa discussão do que é a prova qualificada, e depois eu vou postar ali o vídeo em que eu falo exclusivamente sobre isso, e o informativo, mas também está lá no meu e-book que está publicado. Tá bom? O que mais que nós temos aqui?
Em relação, ainda dentro dessa discussão sobre os fundamentos para fazer a liberação do pedido. Como eu tenho falado, diante de um cenário de várias múltiplas alterações do cenário, e como eu sempre tenho dito, tudo pode mudar da noite para o dia. Tudo. Entretanto, as análises preditivas que eu fiz se confirmaram. Tudo que eu falei vem se confirmando. De novo, alguém me mandou uma mensagem hoje às 5 horas da manhã, dando até uma zoada com a minha cara. Tá bom, mãe Diná, tu acertou essa daí, tá? Mas o que vem agora? Eu falei, olha, não é questão de bola de cristal, não é isso. Eu não emito opiniões e especulações. Eu faço análise jurídica porque interessa a sociedade, interessa a coletividade e é uma informação de utilidade pública. E eu faço uma análise fundamentada e não é especulação. É uma análise embasada e que me autoriza a fazer essas análises e conclusões preditivas. E aqui, em relação à liberação de valores, de novo, eu vou fazer a afirmação considerando como uma análise preditiva. Essa liberação, ela deve ocorrer de forma rápida. Deve ocorrer de forma rápida. São várias objeções, vários questionamentos que poderiam ser levantados. Ah, mas espera aí, não tem que haver um juízo universal para que todo mundo receba um pouquinho? Não existe falência. Não há falência. Se em algum momento a justiça disse isso, e a justiça disse isso, no momento, sim, esse fundamento ele ficou superado por vários acontecimentos que surgiram depois no curso do processo. Então, essas objeções nós vamos tratar depois, mas a devolução deve acontecer de forma rápida, e essa é uma análise preditiva que eu faço. Rápido quanto, Wilson? É o tempo do juiz implementar os efeitos da decisão do STJ. Mas primeiro nós temos que ter o julgamento no STJ concluído, o acórdão, que é a decisão coletiva publicada, e o enviado ofício ao juiz federal. Nesse momento o juiz vai pegar os pedidos dos investidores e vai analisar. O que é que esses pedidos contêm? O que é que esses pedidos contêm? Primeiro, contém a tese de que o STJ havia anulado a operação e que seria possível restabelecer essa anulação e que se fosse reativada essa anulação da decisão do dia 17, esse fundamento de nulidade dos RIFs obtidos diretamente deveria ser analisado também e o efeito daí decorrente beneficiaria o investidor. Esse é um fundamento que eu nem fico falando muito porque ele estava fora do radar pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os fundamentos carro-chefe dos pedidos dos investidores são basicamente de 3 ordens. A primeira é com base no direito que o investidor tem de ele mesmo ir ao juiz federal e alegar nulidades e anomalias no processo e que levariam à anulação do processo e à anulação da decisão de indisponibilidade de bens. Já falei disso exaustivamente, está no e-book, está nos informativos, tem aí em vários vídeos meus, no YouTube, também nos reels do Instagram, tá? Mas está lá, basicamente é o direito do investidor, a legitimidade que ele tem de ir ao juiz federal e dizer, olha, se, porque eu negociei com a Sbaraini, eu estou sendo atingido, essa minha negociação me autoriza também a dizer aquilo que talvez eles não estejam dizendo, né? Vamos imaginar que para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Imagine o seguinte, uma das condições para existir uma ação penal é que não tenha havido a extinção da punibilidade. Ou seja, o crime não prescreveu, o crime não caducou. Se o crime caducou, a ação penal não pode nem existir. E vários casos, várias situações, o processo prossegue, existem decisões, mas depois vai ver, está prescrito, não era nem para estar aqui. Não é o caso da Sbaraini, não é o caso da Operação Oranos, que fique claro, não tem prescrição ali, em princípio, não há. Mas eu estou usando o exemplo da prescrição. Imagine o seguinte, que os réus, eles por estratégia de defesa, e é possível, que eles entendam que não devam alegar a prescrição nesse momento. Vamos imaginar isso. E aí o investidor, que não é vítima, que não pode entrar com nada para lutar e para reaver o seu dinheiro, não pode nem dizer para o juiz, olha, analisa a prescrição. O senhor pode analisar essa matéria mesmo que ninguém peça, mas estou eu aqui pedindo, analise a prescrição. Aí, imagine-se que o juiz analisa a prescrição, acolhe
pum, anula e derruba a operação toda e a própria decisão de bloqueio de bens. O que eu quero dizer com isso é, existem várias situações, como a prescrição, e que elas autorizam o investidor a ir diretamente ao juiz federal. Porque isso não existe, isso é uma tese inédita que eu introduzi, que eu pensei, testei no meu laboratório e introduzi com base numa doutrina de direito processual penal alemã. É o Adhesion Procedure, para ficar claro. Então, eu sustento que os investidores, eles, ao invés deles serem obrigados a ficar de braço cruzado, torcendo para que as nulidades alegadas pelos réus sejam acolhidas, para daí anular a decisão de bloqueio de bens, que não. Eles têm direito sim de eles, motu própria, com base nas suas teses, pedir para o juiz, olha, analise essa nulidade, essa atipicidade, essa anomalia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, já abreviando aqui para a gente chegar na parte que interessa, o segundo ponto seria o excesso de prazo de duração do bloqueio de bens. Vejam, são mais de 4 anos de investigação e até hoje não se sabe quem são os investidores, onde estariam os investidores, quantos são, que crimes teriam sido cometidos, quando esses crimes teriam sido cometidos, quem cometeu esses crimes e até hoje não se tem certeza de nada. O processo vai e volta e há nulidades, a ação penal está suspensa. Quer dizer, quando vai haver uma decisão, tem culpa ou não tem culpa, tem crime ou não tem crime? Não tem nem como prever. E essa imprevisibilidade, ela leva à conclusão de que não será tão cedo assim que vai ter uma definição se tem crime ou não. E isso, por outro lado, dá uma certeza de que haverá um alongamento do processo. Não vai ser cedo que isso vai ser decidido. Por isso que essa tese, ela não precisa, essas teses que eu proponho não precisam nem de decisão do STF, nem esperar a STF, nem esperar a STJ, e nem esperar boa vontade ou conduta ou pedido dos réus. Nada. É o próprio investidor que pede. Excesso de prazo, a tese número 2. E a tese número 3 é a aplicação do princípio da isonomia, porque está muito claro em vários documentos que tem no processo que a justiça autorizou que alguns dos réus fizessem levantamentos mensais de valores. E a pergunta é, se os réus que em tese cometeram algum crime, estão podendo sacar valores bloqueados, fazer levantamento de valores mensais, mais ou menos 60 mil, por que os investidores não poderiam fazer também? Né? Então, tem que receber um tratamento isonômico. Mas a verdade é que até hoje os investidores receberam um tratamento pior do que aquele tratamento dado aos réus. Porque os investidores não são vítimas, então não podem acessar o processo. Não têm acesso à informação, não sabem de nada, têm que receber informação previamente filtrada dos outros. Não pode beber da fonte. Isso é totalmente errado, mas existe. Os réus não podem entrar com embargo de terceiro. Os réus não podem pedir o desbloqueio com base no artigo 118 do Código de Processo Penal e nem com embargo de terceiro. Então, as vítimas, melhor dizendo, as vítimas não podem fazer isso. Então, o que a vítima pode fazer? Qual é a reação jurídica que ela pode tomar para impedir um confisco do seu dinheiro? Né? Não existe. Por isso que são 3 teses autônomas que eu criei no meu laboratório com base no Adhesion Procedure da doutrina do direito processual penal alemão, e que autoriza o investidor a pedir ele diretamente, sem depender de STF, de STJ e sem depender de pedido dos réus. A solução, ela passa por esse encaminhamento também. E aí, com a decisão do STJ, ela reforça essas teses. Ela reforça também a necessidade de que o investidor faça a reflexão. Bom, se até hoje esperar não me trouxe resultado nenhum, será que se eu esperar mais eu vou ter algum resultado? Esse é o raciocínio que fica para a análise dos investidores. Tá? Que mais que nós temos que falar aqui? O fundo também pode sim voltar operando lá fora. Aqui a CVM não autoriza, mas lá fora pode operar. O que adianta operar lá fora se não vai poder fazer a repatriação dos valores? Entende? E aí você vai ter risco de crime de evasão de divisas, né? E também de risco de um bloqueio por conta dessa relação. Tudo isso tem que ser refletido, tá? Eu vou fazer aqui a conclusão e vou ver aqui as demais perguntas que subiram, tá bom? E claro, eu tenho que falar, né, naturalmente, do custo da inação do investidor. Eu estava dizendo justamente isso. Se até hoje o ato de esperar não trouxe nenhum resultado positivo para o investidor,
Será que esperar mais um pouco vai trazer algum resultado positivo? A resposta é lógica, cabe a você fazer a sua reflexão, tá bom? Muito bem, o tema seguinte é sobre essa petição da Associação das Vítimas da Esbaraíno, essa petição que foi apresentada no STJ. Muito bem, o que é importante destacar? Nós temos sempre que partir, nas minhas análises, eu parto sempre do pressuposto de que as pessoas estão agindo sempre com absoluta boa-fé e querendo resolver o problema. A vinda de uma associação para um processo como esse, ela é importante e eu entendo que pode contribuir, sem sombra de dúvidas. Mas o questionamento que eu faço não tem nada a ver com a relevância do papel da associação, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. A minha preocupação ela é processual, porque qualquer acadêmico de direito sabe que, uma vez que o julgamento está iniciado, não se admite mais o ingresso de alguém para atuar no julgamento. O julgamento está iniciado. O regimento interno do STJ é específico em relação a isso, e não admitir. E aqui ainda nós estamos falando de um habeas corpus, que é decorrente de uma ação penal. Então, a associação faria uma intervenção de terceiros, talvez uma participação como um amicus curiae, que é alguém que contribui com a justiça. É possível imaginar qualquer cenário, mas é um habeas corpus e é uma ação penal em que o cabimento de intervenção de terceiros é excepcionalíssimo. E aí temos o problema de que os investidores não são considerados vítimas, mas sim terceiros lesados, etc. E com as consequências jurídicas de limitar a atuação do investidor. Se ele não é vítima, ele não pode fazer um monte de coisa que a vítima poderia fazer. De todo modo, entendo que essa petição da associação ela não vai fazer, não vai nem tumultuar, não vai prejudicar, vai ter uma efetividade de comunicar ao ministro sobre a existência do interesse dos investidores, mas na prática ela não traz nenhum efeito de acelerar a devolução de valores. Essa é a minha análise, respeitando absolutamente quem pensa de forma diversa. Tá? Muito bem, e o que mais que nós temos aqui sobre o acordo que a Esbaraíno propôs e algumas pessoas aceitaram. Vamos lá. Qual que era a base desse acordo? A base desse acordo era mais ou menos assim. Você hoje tem uma expectativa de que você pode receber e eu vou trocar essa tua expectativa por uma outra expectativa. O acordo é mais ou menos isso, né? O acordo. Por quê? Eu vou te pagar em 18 meses, se eu não te pagar em 18 meses, você vai ganhar subscrição de ações. Você vai virar dono de ações de uma SA que eu estou abrindo. Mais ou menos isso, né? Então você estava trocando uma expectativa por outra. Na expectativa número 1, é isso que nós estamos falando aqui. É a anulação da decisão do STJ, é o efeito do habeas corpus, é o juiz federal ter que liberar os valores. A expectativa número 2 é você esvaziar algumas garantias que você tem. Por exemplo, hoje fica muito evidente pelo teor das decisões que existe uma responsabilidade solidária entre os réus, uma responsabilidade solidária na questão patrimonial, não na responsabilidade penal, tá? Deixando bem claro. E no acordo, o que o acordo faz é esvaziar essa responsabilidade solidária, né? Tira essa responsabilidade solidária. Opa, uma luz amarela no painel. Está esvaziando uma garantia que o investidor tinha, tá? Muito bem. O que acontece com o acordo diante dessa operação? Aqueles que fizeram o acordo podem sim alegar que o acordo perdeu o seu objeto, uma vez que a base que sustentava o acordo foi anulada pelo STJ. É possível esse encaminhamento, mas isso precisa de algumas outras reflexões que partem de algo um pouco mais complexo. A gente tem que analisar o preenchimento dos requisitos da famosa escada de Pontes de Miranda. É um acordo, ele é um negócio jurídico. Esse acordo jurídico ele preenche o requisito de existência, de validade e de eficácia, esses 3 degraus da chamada escada pontiana de Pontes de Miranda. Tem que analisar. Mas é muito, muito plausível, sim, entender que o acordo ele perde a sua base e, portanto, ele pode ser revisto e desconsiderado também. Tá? Essa é uma outra perspectiva. O que mais que nós temos aqui agora?
fazendo o fechamento. Vamos lá. Um monte de pergunta aqui, não vai dar para ler tudo. Vamos ver. Bom, tem a questão do valor que está dolarizado, que está nos Estados Unidos. Tem a questão da diluição do dinheiro em exchanges, que está espalhado e não foi detectado. Tem a questão o não acionamento dos canais de cooperação jurídica internacional, carta rogatória, etc., para fazer o bloqueio do dinheiro que está lá fora. São muitas questões e que nós precisamos depois fazer uma outra chamada, uma outra live para a gente fazer o prosseguimento, tá? Como hoje nós temos ainda a continuação do julgamento, nós vamos fazer uma nova live bem mais curta às 17 horas, tá? Eu vou precisar sair aqui para atender um compromisso lá no Tribunal de Justiça, mas fica aqui o compromisso, às 17 horas nós vamos fazer uma live. E para quem está fazendo a reflexão, vale a pena entrar, tem que entrar com pedido, não tem que entrar com pedido, eu sempre digo, a escolha é sua, né? Cabe a você decidir. Mas o que você tem que analisar é, esperar até agora, valeu a pena ou não valeu a pena? Essa é uma decisão sua, tá? Então, agradecendo a atenção de todos, vou falar para você, se você gostou, dá um joinha, faz um comentário, mande um comentário criticando, elogiando, não precisa, pode criticar. Mas principalmente mandando suas dúvidas, tá? Segue o canal, segue o perfil para poder ser notificado das novas atualizações. Entre no grupo de WhatsApp, que lá é onde eu concentro o trâmite das maiores e mais qualificadas informações, sempre em primeira mão. Às 17 horas faremos uma nova live para falar da continuidade do julgamento. Muita coisa pode acontecer e eu espero você nessa live.